Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Eu quero conversar com vocês hoje sobre as principais viradas de chave na vida que eu tive e que acho que muitos de vocês já devem ter tido algumas, ou então vocês precisam correr atrás dessas viradas de chave, né? Eu chamo de virada de chave aqueles momentos em que você fala, cara, isso aqui mudou a minha visão de vida, isso aqui mudou a forma de eu ver como eu consigo ter mais resultados. Isso daqui mudou o meu nível de consciência, entende? Então, algumas viradas de chaves, acho que todo mundo passa e eu vou comentar aqui com vocês quais foram as minhas, beleza? Vamos lá então. A primeira foi ter aprendido a tocar violão. Olha só, é algo que parece ser simples. Pô, tocou violão? Isso foi uma virada de chave? O que aconteceu? Mas eu quero que você entenda que foi algo que me trouxe muita confiança. Por quê? Porque, primeiro, eu nunca fiz aula de violão, né? E na época não tinha vídeo de YouTube, não tinha o Cifra Club lá que você entra, vê as notas e tal, não tinha isso. Era na revistinha ali que você tinha os desenhos das notas das cordas e você fazia aquela nota, nem entendendo como que era a sequência dos dedos, e cara, era isso, entendeu? Eu não fazia aula, eu só tinha o violão que eu ganhei do meu primo, e eu falei, pô, vamos lá, né? Deixa eu tentar aqui. Aí tentava, e aí machucava o dedo, porque você tem que acostumar, né? Enfim, não era um violão extremamente de qualidade, mas é um violão bom, tenho ele até hoje, inclusive. E, cara, é uma questão que eu entendi que era treino, entendeu? Era consistência. Só que no começo foi assim, eu pegava o violão, não sabia nem afinar. Aí estourava a corda, aí tinha que comprar corda para colocar no violão, aí tentava afinar de novo, aí eu não conseguia, que hoje também você coloca lá no afinador, ele vai te dizer. Cara, eu lembrava que eu levava o violão pro colégio, pros meus amigos que sabiam tocar, eles afinavam, aí eu ficava todo feliz, falava, ei, agora vai. Aí chegava em casa, tentava fazer as notas, não ia. Enfim, é um negócio que você começa tudo sem ritmo, todo torto, entendeu? E aí você tem que aprender a fazer a pestana. A pestana é quando você aperta todas as cordas com um dedo só. E aí, se apertar uma corda só já machuca, imagina todas as cordas com um dedo só. E aí você vai. Enfim, pra quem toca, já tentou, sabe do que eu tô falando. E aí eu tentava, não saía nada, deixava o violão lá por um mês, encostado. Aí eu olhava para aquele violão, falava, meu, tá, deixa eu tentar de novo. Aí tentava de novo, aí, putz, melhorava um pouquinho, mas continuava ainda aquela dificuldade. Enfim, foi indo, foi indo, foi indo, e aí eu fui percebendo que, à medida que eu praticava, eu ficava mais ágil na troca das notas. Né? Um dó menor, e assim por diante, né? E aí eu fui entendendo que realmente era prática. E aí por trás disso, me trouxe confiança, né? Falei, caramba, aprendi. Começava a tocar umas músicas assim, óbvio, as mais simples primeiro, depois fui pegando umas músicas mais complexas, finalmente comecei a fazer pestana, e aí você ia estudando, ia gostando, isso ia te trazendo confiança, e foi trazendo confiança para as outras coisas. Então eu consegui enxergar que sozinho você consegue ir até um determinado estágio, né? É óbvio que para ser um baita cara que toca violão, que conhece de todas as notas e cifras e não sei o que, e sei lá, né? Você tem que ter, obviamente, uma aula com um músico, né? E aí aprender as coisas avançadas. Mas eu tive essa percepção, né? Eu falei, cara, aprendi violão sozinho, consigo tirar aqui boas quantidades de música, tem uma questão de ritmo também que consegui pegar, então assim, sabe, isso te traz uma confiança para você se desafiar em outras coisas da vida. Então aquilo me trouxe essa virada de chave de assim, pô, se isso eu não sei, então eu consigo aprender. Me dá um tempo, mas eu vou aprender, vou me virar, entendeu? Ou então vou atrás de quem sabe, vou perguntar, que era muito também do que eu fazia, né? Levava o violão pro colégio, ficava vendo os moleques tocar, falava, ah, ele faz assim, voltava para casa, praticava, entendeu? Então essa foi a primeira virada de chave. A segunda virada de chave é um vídeo que eu já fiz, já compartilhei aqui com vocês, mas é a questão de eu ter sido contratado, né? Então eu saí do estágio e comecei a de fato ser CLT. E aí nessa hora virou uma chave pra mim que é assim, cara, agora você é CLT, entendeu? Você tem toda uma carreira pela frente
depende muito de você, do que você vai fazer da sua vida, do como que você vai se entregar para isso, de como que você vai se comportar, sabe? E desde então, eu já peguei o peso dessa responsabilidade. Mesmo morando ainda com os pais, enfim, peguei esse peso, mas eu carreguei comigo. E isso fez com que eu crescesse rapidamente na minha carreira, ganhasse prêmios de melhor funcionário do ano, etc, etc, por conta do meu comportamento, por conta da minha entrega, sabe? E foi uma virada de chave porque eu percebi que, de fato, né, você tem o estágio, que era um teste, e você tem a contratação daquela mesma empresa. Então, é como se a empresa estivesse falando assim, cara, você é bom, então eu vou te contratar. E aí eu falei, tá, então se eu continuar sendo bom, eu vou ser promovido. Aí eu vou continuar sendo bom, vou ser promovido de novo. E assim a vida vai se construindo, entende? Então não é tipo, putz, fui contratado, agora eu vou descansar. Para mim foi o contrário. Eu entregava tudo que eu precisava e mais, e além. Enfim, eu fazia as coisas acontecerem. Essa foi uma virada de chave muito importante. A terceira virada de chave para mim foi a partir do momento que eu consegui ser contratado, eu tinha, né, uma coisa que eu já compartilhei aqui com vocês, por isso que eu falo, vejam os outros vídeos, porque você vai pegando uma ideia de mentalidade aqui, uma ideia de espiritualidade, vai encaixando na sua cabeça e vai crescendo também espiritualmente, vai crescendo na sua mentalidade, tá? Vai crescendo em todos os resultados da sua vida. Minha ideia aqui é fazer com que você fique mais inteligente e tenha sucesso, certo? E aí, eu quero que você entenda que o terceiro ponto, muito conectado com a parte de eu ter sido contratado, foi de eu ter conseguido começar a investir na bolsa. Eu já contei isso para vocês, como eu comentei aqui, que eu desde lá do colégio já tinha na minha cabeça que em algum momento eu vou investir na bolsa. Em algum momento eu vou ter dinheiro e vou começar a investir ali e tal. Isso demorou muito, porque é o que eu falo para vocês, eu sou realista, certo? Então a partir do momento que você tem um objetivo desse de investir na bolsa, cara, você tem que ter dinheiro, você tem que pagar suas contas, você tem que se organizar financeiramente para pegar ali o que você se organizou, o que você juntou, daí você vai lá e investe, entende? Então tem todo um processo para você chegar no momento de, pô, estou comprando ações da Bolsa de Valores, entende? Mas foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu mentalizava isso lá atrás. Eu falava, meu, em algum momento eu vou fazer isso. E eu estudava. Enquanto eu não conseguia, eu sempre estive acompanhando o mercado, como se um investidor mesmo eu já fosse. Então, olha o poder de você manter isso na sua cabeça, manter isso como seu objetivo, e você, todos os dias, se comprometer, guardar o seu dinheiro, entende? Que é uma questão de organização. Não adianta nada você, putz, tô ganhando uma boa grana agora e não adiantaria nada se eu estivesse gastando tudo. Putz, guardo dinheiro, mas pego depois e gasto, vou viajar, não sei o quê. Eu tinha o objetivo de investir na bolsa. Então foi a minha virada de chave. Eu falei, cara, consegui. E dali para frente, outras coisas aconteceram que também foram muito importantes. O outro ponto muito interessante de virada de chave foi quando eu consegui. É engraçado, eu já vou avisar que esse é um pouco engraçado, mas acho que muitos homens passam por isso. Principalmente os que não são muito admirados ali na época do colégio, sabe? Eu era magrelo, não chamava muita atenção, enfim. Mas foi depois que eu comecei a perceber que muita mulher começou a se interessar por mim. Então acho que foi num momento ali em que eu, como eu sempre gostei de treinar, eu acho que eu já estava com um shape melhor. Como eu sempre também gostei de entender o que um homem pode fazer para melhorar a sua aparência, então eu sempre fui muito conectado com moda, sempre acompanhei, sempre entendi qual que é o meu estilo de roupa, o que fica bem, o que não fica, porque cada um tem o seu estilo, não tem regra, entende? Então eu sempre me atentei para isso, enfim. Então à medida que eu fui treinando, fui melhorando meu corpo, fui chamando mais atenção, fui ganhando confiança na forma da minha comunicação não verbal e a verbal também, que isso é muito importante, a forma que você conversa, a forma que você se posiciona, enfim. As mulheres começaram a chegar em mim, começaram a ficar interessadas, eu falei, cara, parece que tá invertendo o jogo aqui agora, né? Parece que alguma coisa interessante está acontecendo. E aí você confirma, sabe, essa confiança, essa autoestima sua. Então tem essa virada de você perceber que, cara, vale a pena você se cuidar, vale a pena você investir em você, vale a pena você cuidar do seu dinheiro, entende? Muitas coisas são não verbais, né? Eu diria que a maioria.
Né? E tem estudos que falam isso. 70, 80% da sua comunicação é não verbal. Então, como que você se veste, as palavras que você usa para se comunicar, a forma que você usa para se comunicar, se você é uma pessoa educada com qualquer pessoa, não interessa quem seja, a forma que você, enfim, sabe, é o seu brilho nos olhos, é a sua energia. A gente está acostumado agora a falar sobre a aura, né? É a sua aura que emite ali, é o todo. Então, essa foi uma virada de chave e desde então eu aumentei ainda mais minha confiança, aumentei ainda mais minha autoestima e fui percebendo que assim, cara, se você não tá feliz com o seu corpo, se você não tá feliz com o seu rosto, por exemplo, eu tinha a barba muito falhada também na adolescência, e ao mesmo tempo tinha uns caras adolescentes que eu não sei o que que acontece, né? Cada um é de um jeito, mas os caras no colégio, já tudo de barba fechada, já falam, mano, esses caras, velho, esses caras tudo peludo, falam, mano, eu quero ter uma barba assim também, enfim, sabe essas coisas de moleque, ficar se comparando. Então, se você não tá feliz, então entenda que você consegue melhorar, você consegue ir atrás de um shape bacana, você consegue entender qual que é o seu estilo de roupa, você consegue entender o que, que fica bem em você, o que, que não fica, enfim, vão atrás da informação. É simples, entendeu? E o último ponto da minha virada de chave foi a questão de eu ter entendido que tudo que eu desejava lá na minha pré-adolescência e na minha adolescência aconteceu na minha vida, entendeu? Eu desejava morar sozinho, eu desejava já ter um carro bacana, eu desejava ter um shape legal, eu desejava ser um cara evoluído espiritualmente, ser um cara que se veste bem, ser um cara, enfim, organizado financeiramente, organizado com a minha vida, organizado com o meu estilo de vida saudável, que treina, que corre, que trabalha, que está construindo sua carreira. Absolutamente tudo que eu visualizava aconteceu. E o que que isso é uma virada de chave? Para você que está agora construindo seus objetivos, seus sonhos, seus planos. É aquela história que falam, né? Se você vai sonhar, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então sonhe grande, entende? Eu há muito tempo já também estou visualizando as coisas que daqui a um tempo eu estarei alcançando. Sei que Deus tem planos. E eu sou fiel a mim mesmo, sou fiel à minha consistência, à minha disciplina. Então, trace os seus objetivos e tenha em mente onde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa serve, entende? Então você tem que sim construir o seu objetivo, onde você quer estar, o que você quer estar fazendo daqui 5, 10 anos, entendeu? É extremamente importante, porque senão você vai entrar no automático, aí vai entrar no que tá todo mundo fazendo, se tá todo mundo indo pra festa, vou pra festa, se tá todo mundo bebendo, eu vou beber, etc, etc. Não tô falando que eu não fui pra festa, que eu não bebi, pelo contrário, soube aproveitar sim, mas a vida é isso, são momentos, são fases, é uma evolução, as coisas vão acontecendo, e onde você coloca a sua energia, onde você concentra a sua visão, é onde as coisas vão de fato ter um retorno. Se você está plantando, você vai colher, beleza? Então espero que isso tenha ajudado você e a gente se vê por aí. Um abraço.